Que bom estar com você aqui nessa noite. Quero saudar vocês com a paz de Cristo Jesus, especialmente os visitantes que nos visitam. É um prazer ter vocês aqui nessa noite. Estou muito feliz de receber vocês. Espero que vocês se sintam bastante à vontade. Amém? Queridos, nós estamos iniciando hoje, de uma certa forma, oficialmente, a segunda fase da plantação, e nós escolhemos iniciar essa segunda fase de cultos todos os domingos com uma série chamada Manso e Humilde. E essa série é baseada no ótimo livro que tem o mesmo nome, que eu recomendo todo mundo ler um dia, Manso e Humilde também, do Danny Ortland. E o que a gente vai fazer é caminhar juntos nessa imersão do caráter de Jesus. Em nossa cultura, nós temos muitas visões sobre Jesus. Muitas visões. Um fora da lei que percorria toda a terra com a sua gangue. Um poeta que falava por parábolas que poucos entendiam. Ou um político revolucionário que falava sobre liberdade e era aclamado pelas massas pobres, um feiticeiro que fazia alguns truques e algumas pessoas acreditavam. Um cara legal, ou um profeta, quem sabe. Enfim, o que mais temos nos nossos tempos são visões sobre Jesus. Mas será que realmente nós sabemos quem de fato Jesus é? Quem de fato Ele é? O que está em seu coração? Então, a partir desse domingo, nós teremos, a cada domingo, sermões sobre o coração de Cristo. Vamos tentar juntos responder a pergunta: quem Jesus é? Quem é Ele de verdade? O que está no coração de Jesus? O que move os anseios de Jesus? Então, essa série vai ser para os desanimados, os que estão frustrados, os que estão cansados, os desiludidos, os vazios, os tristes, os que estão sofrendo, os que estão perdidos. Para todos aqueles que acreditam estar no limite da vida. Aqueles que pensam que as suas vidas estão regredindo e eles não conseguem enxergar nenhum tipo de avanço. Vai ser uma série para aqueles que acreditam no amor de Deus, até acreditam no amor de Deus, mas eles sabem que decepcionaram tanto Deus que possivelmente Ele está bem magoado com a gente e a paciência dele já está se esgotando. Serão mensagens para aqueles que vivem pensando: eu fiz toda essa besteira de novo. Vai ser uma série para aqueles que pensam que suas vidas já afundaram além de qualquer socorro. É para aqueles que estão talvez perguntando hoje o porquê da dor e porque não existe nenhum consolo para o sofrimento que se está passando. Resumindo, serão mensagens para qualquer pessoa. Serão mensagens para pessoas comuns, cristãs ou não. Gente como a gente. Para todos aqueles que pecam e todos aqueles que sofrem. E se veem, por vezes, não sabendo como lidar com inúmeras situações da vida. O que Jesus tem a dizer sobre essas pessoas? Você sabe responder? O que Jesus pensa sobre essas pessoas? Acima de tudo, queridos, serão mensagens sobre a graça de Deus. E nós temos dificuldade com isso, nós temos dificuldade com a graça, é verdade, é claro, nos nossos tempos, muita coisa é dita sobre a graça e muita coisa é errada. De um lado, nós temos toda a visão moralista e sem misericórdia de algumas igrejas que pregam qualquer coisa menos a obra de Jesus. Por outro lado, nós temos aquelas igrejas tradicionais que têm tanto medo de falar sobre a graça verdadeira que eles gastam mais tempo falando daquilo que não é a graça do que a graça mesmo. E também nós temos a maldição da hipergraça, da graça barata, que é quando a graça é vista simplesmente como uma oportunidade para a gente viver pecando, de qualquer forma. A verdade, queridos, é que a graça é difícil para nós. É por isso que talvez mensagens assim serão difíceis para nós também. Então o que a gente vai fazer?
ter muito cuidado teológico. A gente vai ter muito cuidado teológico porque o caminho mais seguro para apresentar a verdade de Deus é se apegando ao texto bíblico. Então, a gente vai simplesmente perguntar para a Bíblia o que ali pode ser dito sobre o coração de Jesus. E assim, ao olhar a Bíblia, nós vamos considerar a profundidade do coração de Cristo para as nossas vidas de altos e baixos. Por mais que estejamos levando em consideração o livro e também nos baseando em vários outros gigantes da fé, eles não são a fonte do que a gente vai falar. Eles são apenas canais. A fonte é a Bíblia. Então, nós vamos nos debruçar sobre o amável coração de Jesus. E veremos que o Evangelho não só demonstra o que Jesus fez. O Evangelho tem como resultado nos dar o próprio coração dele. Então, a cada domingo, você é um convidado para ver junto com a gente as inúmeras e infinitas facetas do coração de Jesus. Pois uma coisa, queridos, é saber bem as doutrinas, todas elas. Outra coisa é você saber de fato quem Jesus é. O Danny, no livro, usa um exemplo muito interessante. Ele diz que uma esposa pode saber muito sobre o seu marido. Ou um marido pode saber muito sobre a sua esposa. Seus gostos, seus detalhes físicos, seu time de futebol, a cor que ele gosta, sua personalidade, o seu jeito. Mas será que poderia haver alguma coisa que ela poderia dizer que vai substituir aquele olhar que ela tem quando eles estão jantando juntos, tem mais gente, e ela só olha para ele, e ele olha para ela, e eles sabem exatamente o que eles estão querendo dizer um para o outro? Será que existiria alguma coisa que poderia substituir isso? É aquele olhar de anos de relacionamento cada vez mais profundo, aquele olhar que reflete milhares de conversas, discussões, brigas, das quais eles passaram e que tornaram eles mais fortes. Ou talvez, não sei se é mais forte, ou talvez um olhar de irritação mesmo, porque mulher tem isso, A mulher só basta um olhar, Tá o homem e a mulher sentado, aí a mulher ao homem, tá bom, vamos embora. Mas será que existia alguma coisa que ela poderia falar que substituiria esse olhar? Porque uma coisa é falar, queridos. Outra coisa é saber o que de fato está no coração da outra pessoa. E assim também é com Cristo Jesus. Então, mais uma vez, quem Ele é? Você sabe quem Jesus é? Você sabe o que está no coração de Cristo? Hoje nós vamos ver o que Jesus mesmo diz sobre si. E para isso eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nós vamos ler nos versículos 28 a 30. Ele diz assim, Jesus está dizendo aí, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse capítulo do Evangelho de Mateus começa com Jesus ensinando e pregando o reino de Deus, e logo ele vai começar a receber uma certa oposição. Então Jesus começa a contrastar a diferença de uma geração impenitente que o rejeita e, como Jesus mesmo chama, os pequeninos, que são aceitos pela vontade do Pai e pela mediação do Filho. E assim nós chegamos no texto que a gente acabou de ler, de um gentil convite do Filho. Venham a mim, ou na sua versão, vinde a mim. E há algo muito interessante sobre esse convite, queridos. Nós aprendemos muita coisa sobre Jesus nos evangelhos. Nós lemos sobre os seus ensinamentos, nós lemos e vemos sobre a sua lógica irrefutável, que ninguém conseguia refutar, ele deixava as pessoas sem palavra. Nós vemos a sua autoridade, nós vemos sua autoridade sobre as doenças, sobre os demônios, mas em todos os 4 evangelhos que retratam a vida e as palavras de Jesus, somente em um lugar nós vemos Jesus abrir o seu coração para nós em palavras. Aqui ele diz, eu sou manso e humilde
de coração. Mas mais profundo do que ouvirmos Jesus dizer sobre o seu próprio coração, é saber que nesse único lugar da Bíblia, em que o Filho de Deus nos permite ver o âmago de quem Ele é, nós não lemos que Ele é fechado e exigente de coração. Não está escrito que Ele é doce e rico de coração. Nas próprias palavras de Jesus, a afirmação que Ele diz sobre si mesmo é que Ele é manso e humilde de coração. E eu quero destacar para vocês uma coisa muito importante da Escritura, para vocês aprenderem. Na Escritura, o termo coração não é como nós pensamos nos nossos dias. Nós tendemos a pensar no termo coração como nossas emoções, como os nossos sentimentos, ou seja, uma área sentimental da vida. Já viu aquelas frases? Escuta o coração. Ouça o coração. Por quê? Porque você tem que escutar as suas emoções, não a sua razão. Mas em toda a Escritura, por toda a Bíblia, coração tem um significado maior do que as emoções. Na Escritura, coração significa o centro motivador de quem nós somos. É a sede do nosso eu. É a sede do nosso ser onde encontram todas as nossas emoções, nossa razão, nossas atitudes, nossos sentimentos. Tudo está ali no coração. Tudo aquilo que nos move a fazer coisas ou deixar de fazer coisas. É por isso que em Provérbios, Salomão diz que se tudo que nós devemos guardar o coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Porque coração na Escritura não é uma parte de nós. Coração na Escritura é tudo que nós somos. E quando Jesus vai proferir algo sobre isso, e vamos imaginar que todo mundo ali está tentando escutar o que Jesus tem a dizer sobre Ele mesmo. Vamos nos colocar com aquela multidão que está ouvindo Jesus e dizer, o que Jesus vai dizer? Quando Ele vai dizer a verdade mais profunda sobre si mesmo. Quando Ele vai expor para todo mundo os lugares mais profundos do seu ser. O que nós encontramos é manso e humilde. Ele é manso. Isso quer dizer que Ele não é um menininho com raiva. Que a postura principal dele não é de punhos fechados, mas de braços abertos. Ele é humilde. Isso quer dizer que ele não está interessado nas exaltações e glórias infundadas dos homens, mas na simplicidade daquilo que é considerado insignificante para todo mundo. Em outras palavras, ele é acessível. Por ser o próprio coração de Jesus, ninguém no mundo foi mais acessível do que Jesus. É o próprio coração dele. E o requisito mínimo que ele está dizendo para aquelas pessoas para se envolverem no abraço dele é simplesmente ir até ele. É tudo que as pessoas precisam. Jesus mesmo mostra quem pode ir até ele: os cansados e os sobrecarregados. Você não precisa tirar o seu fardo, deixar um pouquinho ali e então ir a Jesus. É o seu próprio fardo que o qualifica a ir até Jesus. Você não precisa colocar na conta de Jesus nenhum pix, nenhum pagamento. E o que ele está dizendo é: eu vos darei descanso. Os fariseus, inimigos de Jesus, religiosos da época, estavam falando para as pessoas e chamando elas para carregarem o jugo da lei, o pesado fardo da lei judaica, com todos os seus mandamentos, mas Jesus parece oferecer um jugo diferente daquele. Um jugo que vinha de misericórdia e amor, porque ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jugo, queridos, era aquele pedaço de madeira que era colocado naqueles animais, no boi principalmente, para carregar o arado ou a carroça. Jesus usa essa figura para mostrar que na procura pelo descanso do peso que está aqui, ele é capaz de aliviar a gente. No jugo de Jesus não havia o peso da religiosidade ou da lei que aqueles líderes religiosos queriam impor sobre os outros. E o que significa exatamente isso? A história do mundo, queridos, é uma história de fardos. Deus criou todas as coisas de forma boa, mas o homem decidiu se rebelar contra Deus. Em Gênesis 3 está escrito isso. E assim, depois disso, adquiriu para si mesmo um fardo da condenação do pecado.
Paulo, no capítulo 7 de Romanos, diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E as pessoas não entendem muito bem o que Paulo está querendo dizer ali, mas o que Paulo está dizendo é que no costume da época, aquele que era condenado, uma pessoa que era condenada por alguma coisa, carregava um corpo de um animal morto nas suas costas, ou do homem que ele matou morto nas costas. E as pessoas andavam por aí mostrando essa vergonha ao mundo, que aquela pessoa era uma pessoa condenada. Paulo está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? De que corpo Paulo está falando? Do corpo de Adão, que a gente carrega, da condenação do pecado. Porque se por um homem entrou o pecado no mundo, assim todos pecaram. Assim como Adão pecou, a humanidade então passou a adquirir o fardo da condenação do pecado. Está carregando aqui mesmo um corpo de morte. E aí, a partir do Éden, toda a humanidade passou a andar errante pela vida. Mais à frente, Deus resolve separar um povo para si. E para purificar aquele povo, para realmente separar aquele povo, Ele dá a lei dele. Esse povo é Israel, a nação que Jesus está ali agora pregando. Mas a verdade é que o problema de Israel e da humanidade era mais profundo. A lei, por mais santa, justa e boa que fosse, não era capaz de curar a enfermidade que havia no coração do ser humano. E assim não podia tirar nenhum fardo do homem. Na verdade, nos termos bíblicos, o que você vai encontrar é que a lei existia, na verdade, para revelar mais o fardo que o homem carregava. Aqueles líderes religiosos que estavam contra Jesus queriam colocar mais fardos sobre as pessoas. Eles queriam ensinar aquelas pessoas a viver pelo desempenho religioso. Aqueles líderes acreditavam que poderiam ser aceitos por Deus pelo próprio desempenho moral. Mas a verdade é que naquela época, e hoje também, ninguém vai aguentar o peso de se justificar pelo seu próprio desempenho moral. Assim, todos nós estamos com fardos, cansados e sobrecarregados também. E há inúmeros fardos, queridos. Quem sabe o seu fardo é o fardo da dúvida. Você está muito tempo cético, sabe? Você não consegue acreditar em mais nada. Você está perdido na desilusão de que a vida é só isso mesmo e acabou. As coisas só estão dando errado para você, então o que você faz? Você desacredita da vida. Ou talvez você está cansado mesmo fisicamente pelo trabalho árduo, porque você se vê cada dia mais como um parafuso numa grande engrenagem que é apertado pelas circunstâncias da vida que você não consegue mudar, ou pelo menos pelas circunstâncias de uma vida que você queria, de mais dinheiro, de menos trabalho. E você está cansado. Quem sabe você está sobrecarregado pelo sofrimento, por dias tão sombrios que é possível tocar a escuridão. Quem sabe você não aguenta mais a acusação das pessoas, mas você também não sabe como se livrar dela, ou se livrar daquilo que você já cometeu. Quem sabe você está cansado e sobrecarregado pelo peso do passado, e você não consegue esquecer. Talvez você esteja sobrecarregado pelo fardo de não obter as realizações que você tanto quis na vida, ou sonhos que você tanto desejou, mas nenhum deles você está conseguindo cumprir. Ou você está carregando o peso de não ser aprovado, até por pessoas que poderiam te aprovar. Ou o fardo duro e doloroso de não ser amado, principalmente por aqueles que deveriam a você o amor. A verdade é que aquelas pessoas diante de Jesus, no texto de Mateus, e também nós, carregamos tantos fardos. E assim como carregamos os fardos, nós também tentamos aliviar os fardos. Nós já vimos que aqueles religiosos contra Jesus amavam tentar aliviar a culpa e a consciência através de religião e moralismo. Eles acreditavam que fazendo mais, poderiam ter mais. E é ainda assim hoje. Muitos tentam resolver o seu problema tentando aliviar a sua culpa, a sua consciência, confiando no seu esforço religioso, no seu esforço moral, no seu desempenho, nas realizações espirituais, numa experiência que você teve há 20 anos atrás, no quanto você dá de dízimo, nos seus cargos eclesiásticos, em como você se veste, se você escuta a música do mundo ou não. As pessoas tentam confiar nessas coisas.
E essas pessoas acreditam sempre estar a um passo à frente dos outros. Mas elas não sabem que o que elas estão fazendo é acumulando cada vez mais fardo sobre si mesmos. Mas existem os outros que acreditam que a forma de se livrar desse peso, desse fardo, é vivendo da forma que eu quero viver. Longe das amarras, longe das expectativas das pessoas, longe dos ismos, longe das pessoas tóxicas ao meu redor. Só eu mesmo. Enfim, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Se você tiver alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Em mais ninguém. Mas perceba, as duas coisas não são a mesma coisa no final das contas. O que confia na religião, confia no seu próprio desempenho religioso. E o que confia na sua liberdade, não confia numa própria liberdade. No final das contas, não é confiar em si mesmo que os dois estão tentando. A verdade, queridos, que eu quero dizer para vocês é que, no fim, tanto um caminho quanto o outro vão levar para o mesmo lugar. O ser humano tentando justificar sozinho a complexidade da existência dele, a complexidade das suas mazelas, a complexidade de onde ele está, daquilo que ele não consegue mudar. E de alguma forma ele vai tentando encontrar o seu valor e qualquer descanso que esteja disponível em qualquer coisa, até descobrir que nada nessa vida vai dar um real descanso, porque pelo fato de tudo estar manchado pelo pecado e pelas desordens, o que nos resta é mais fardo e mais fardo. Você pode dizer, quando eu trocar de trabalho eu vou ser feliz. Você pode dizer, quando eu trocar de namorada eu vou ser feliz. Você pode dizer, quando eu ganhar mais R$2.000 eu vou ser feliz. Você pode colocar qualquer coisa nesse lugar, mas você só vai continuar cansado. O tratamento de Jesus, queridos, é diferente deles. O tratamento de Jesus é, eu vos aliviarei. Amém. Eu darei descanso a vocês. Jesus está dizendo que se você quer uma vida mais suave, ou está com um fardo insuportável, o desejo dele é que você encontre nele alívio e descanso. Manso e humilde. É quem ele é de verdade. E como que é esse jugo de Jesus? Ele mesmo diz. Ele diz aí no texto que você acabou de ler comigo, no versículo 30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Suave, leve aqui, a gente precisa entender isso corretamente para a gente não sair daqui pensando besteira. Jesus não está dizendo que a vida com ele vai ser livre de sofrimento e livre de dor. Ele não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que o jugo dele é bondoso, é gentil. Não é o peso de uma religiosidade maligna, como também não é o peso de uma falsa liberdade. É como se Jesus estivesse dizendo assim para um homem se afogando. A gente pode pegar essa imagem. Toma esse colete salva-vidas. Agora pense esse homem se afogando dizendo assim, eu não quero mais um fardo, já basta estar me afogando aqui. Eu não quero esse fardo de colete salva-vida aqui, porque vai piorar a situação. Vai pesar mais. Alguém agiria assim, queridos? Mas é como se Jesus estivesse fazendo essa figura, essa ironia, dizendo, esse é o meu fardo. Você está se afogando? Eu vou te dar um jugo, um peso que vai te salvar. Ninguém agiria assim porque o jugo de Jesus é suave e é leve. Jesus não só nos vê na nossa miserabilidade, Jesus vem a nós na nossa miserabilidade, porque esse é o seu coração, manso e humilde. Mas eu quero que vocês vejam também, queridos, que Jesus não é assim com todos, de forma indiscriminada. Há alguns versículos antes, ele deixa claro isso pra gente. Aqueles que acreditam não precisar de nenhuma ajuda. Aqueles que acreditam no seu próprio desempenho ou na sua liberdade pessoal. Os impenitentes que estão sempre esperando uma tentativa de ludibriar as pessoas e continuar com suas máscaras. Aqueles que acreditam estar sãos, não estarem machucados e que acreditam ser superiores aos outros. Os que pensam não precisar de nenhum médico. Estes não vão até Jesus. Eles não querem saber de Jesus. O coração de Jesus se move para aqueles que vêm até Ele. Para aqueles que estão em posição de inferioridade. Para aqueles que entendem que são marginalizados nessa vida. Pouco antes desse convite de Jesus, nos versículos 20 a 24 de Mateus, aí no capítulo 11 mesmo,
a gente tem uma imagem de como Jesus lida com aqueles que são impenitentes. Ele chora sobre as cidades em que ele fez tantos milagres e essas cidades o rejeitaram. E ele diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se fizesse os milagres que foram feitos aí, em Sodoma, eles teriam se arrependido. Por eu vos digo de que haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês no dia do juízo. Porque ser manso e humilde, queridos, não significa ser bobo e indeciso. Mas para aqueles que vão até Jesus, para aqueles que reconhecem suas fragilidades, os cansados e oprimidos, os sobrecarregados, o seu coração amável nunca é vencido por esses pecados, por essas fraquezas, por essas limitações, por essas inseguranças, por essas dúvidas, por essas ansiedades, por esses fracassos. Sabe por quê? Porque Jesus não tem medo dessas coisas. Jesus não tem nenhum medo de você. Ele não entra em crise quando você está em crise. Jesus não tem nenhum medo de pecados, nenhum. Manso e humilde é quem Ele é. Essa é a natureza dele. E a gente tem dificuldade de ver Jesus assim, porque é mais fácil para nós criarmos um Jesus a partir de como somos ou de como o nosso mundo é, e como eu falei, um mundo quebrado. E no nosso mundo, quanto mais importante uma pessoa é, mais distante e seletiva ela será com as pessoas. Quando a pessoa é muito importante, ela não vai dar atenção para todo mundo. Ela tem que ser seletiva. Em nosso mundo, quanto mais rico uma pessoa é, com mais rico ela andará. Ela não vai ligar tanto para os pobres. No nosso mundo, quanto mais bonita uma pessoa é, mais distante ela está do feio. E assim, sem perceber, a gente começa a presumir que alguém tão importante, tão elevado, vai ter muita dificuldade de se aproximar do impuro, do desprezível, do miserável. E nós pensamos que Jesus vai se aproximar de nós, mas ele vai tapar o nariz. A gente pensa isso. Afinal, esse Jesus é aquele cujo qual toda língua vai confessar e todo joelho vai dobrar diante dele. Ele é aquele cujos céus dos céus não podem conter. É aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, como diz a Bíblia. Ele é o grande juiz e todo-poderoso Deus. Ou seja, ele é tão imensurável, tão brilhante, que a glória dele não pode ser capturada por palavra nenhuma. Mas veja, é esse Jesus que é manso e humilde de coração. Esse santíssimo e grandioso Jesus, ele não pestaneja para tocar nos pecadores, nos doentes, nos miseráveis, para sujar as suas mãos nos pés dos homens, os esquecidos, os sujos, os impuros. Ele não consegue se conter. Ele não é como uma criança que estende a mão para tocar num bicho com cara de nojo e aí depois de tocar sai correndo. Ele não é esse tipo de pessoa. Mas enquanto nós conseguimos produzir um Deus somente à nossa imagem, a Bíblia está revelando para nós o verdadeiro Deus em Cristo. E é da Bíblia que nós devemos tirar todas as conclusões sobre Jesus. Esse Deus perfeito e infinito é manso e humilde. É o que Ele mesmo está dizendo. Mas seguir Jesus não é tão fácil. Se Ele está chamando, como que seguir Jesus poderia ser fácil para nós? Em primeiro lugar, eu queria fazer uma pergunta. Por que Ele vai enganar a gente? Nunca saiu dos seus lábios nenhuma palavra mentirosa, nenhum equívoco. Ele nunca levou os homens a esperar dele algo que ele não pudesse entregar. Nunca. Mas ainda assim, seguir a Jesus é difícil. Ele mesmo disse que as pessoas que vão segui-lo devem deixar para trás família, bens. Ele disse que se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Então, o que torna o fardo de Jesus suave e leve?
Porque não parece. Queridos, preste atenção nisso. É que ao chamar, ao dizer venham a mim, ao pedir para que as pessoas venham, o que Jesus está fazendo é algo que está respaldado pela sua própria ação. Jesus, antes de tudo, deixou tudo que ele tinha, deixou todas as coisas e se esvaziou para poder vir ao nosso desespero diário. O Evangelho de Mateus vai continuar a seguir e vai revelar cada vez mais esse Jesus para nós. Até o momento em que essa mansidão e essa humildade vão ser reveladas de forma mais impressionante do que todas as eras, do que todos os tempos. O momento em que Jesus vai caminhar para a cruz. O momento em que Jesus vai caminhar para o Calvário. E ali, ele vai ficar sozinho e abandonado por todos. No Calvário, ele teve que suportar um fardo infinito. O peso da ira de Deus, que era destinada para todos os pecadores, eu e você. No Calvário, ele suportou o peso da cruz. Se o jugo era uma madeira que era colocada sobre os bois para carregar o arado e as carroças, Jesus andou por um longo caminho com uma madeira nas costas. A cruz nos seus ombros, mas mais especificamente, ele teve que carregar sobre si mesmo os pecados, os fardos morais, emocionais e físicos. Sobre os braços de Jesus estava o peso do mundo. Queridos, o jugo de Jesus jamais vai nos esmagar. Sabe por quê? Porque Jesus foi esmagado por nós. Ali na cruz, Jesus poderia usar todo o seu poder contra os seus inimigos. Mas ele é manso. E mansidão, queridos, não é ser trouxa. Mansidão não é isso. Mansidão é você ter todo o poder para retribuir aquilo, mas não retribuir. Escolher não retribuir. Ali na cruz, ele poderia ter proferido palavras inúmeras para calar todo mundo. Mas ele é humilde. Ele não disse uma palavra, porque ele é o cordeiro mudo e humilde. Esse é quem ele é. Esse é o seu coração. Manso e humilde. E ali na cruz, como nunca, como em nenhum outro lugar, o coração de Jesus é revelado para nós. Ele sofreu todo o fardo da morte, do pecado, do mundo, do diabo. E no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, para que a alegria, o descanso, o refrigério que brotam do seu interior, que brotam das suas entranhas, aquilo que ele oferecia e oferece, pudesse alcançar todos aqueles que se voltam para ele, sobrecarregados e cansados. O manso e humilde Jesus está oferecendo o que ele tem a si mesmo para oferecer, porque o que Cristo oferece, ele é. Ele mesmo diz: eu sou manso e humilde de coração. Essas palavras, queridos, vêm ao pecador que está tremendo, que deve estar perguntando: será que Cristo poderia revelar o amor do Pai para alguém como eu? Pois é, queridos, é para nós que, acima de todas as coisas, para nós que necessitamos ser amados, para nós que necessitamos amar, para nós que temos tentado há muito tempo, tentado escolher algo para satisfazer o nosso coração, é para você que suspira por amor e descanso, que o coração de Jesus se move. Ele é o amado que oferece descanso. Então, queridos, venham a Cristo. Venha a Cristo. Lave hoje a sua incredulidade no seu sangue. Purifique as suas impurezas no sacrifício dele. Se
Se arrependa no amor dele. Descanse nas chagas e hematomas dele. Se cure na agonia dele. Entregue as realizações que você acha que são boas para a perfeição dele. E deixe o seu pequeno coração frágil, cansado, sobrecarregado e ansioso aos pés da tempestade escura da cruz. E de uma vez por todas confesse Jesus como seu Senhor. Por acaso nós não temos todos os pecados a serem perdoados? Por acaso não temos todo mundo que está aqui nessa noite tristezas que precisam ser removidas? Por acaso não temos todo mundo que está aqui nessa noite feridas na consciência e na alma para serem tratadas? Se temos, e acredite, queridos, nós temos. Nós temos. Então é só ouvir a voz de Jesus. Ele está dizendo uma promessa: eu darei descanso para vocês. Assim, queridos, nós começamos a perceber que todo o trabalho verdadeiro de um cristão vem da comunhão com Cristo. Um Cristo que é a realidade mais pura, mais objetiva, mais definidora é manso e humilde. E aí nós começamos a ver que o nosso trabalho é descansar em Jesus, porque qualquer trabalho, somente um, é muito para nós. O trabalho verdadeiro é dele, e o nosso trabalho é descansar nele. E essa é a obra que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele quer nos guiar para fazer tudo o que devemos fazer, por causa do amor de Deus por nós. Não porque nós queremos ter títulos ou realizações espirituais e religiosas. A verdade, queridos, é que quando nós estivermos satisfeitos com esse coração de Jesus, aí o mundo vai ficar surpreendido, porque nós vamos deixar rastros de mansidão e humildade que jamais caberiam naquilo que nós realmente merecemos. Então, o meu convite para você nessa noite é que você jamais esteja satisfeito enquanto você não souber que você já foi até Jesus. Enquanto você não souber que você foi até Ele buscando fé, descanso, buscando graça, e que a cada dia você corra cada vez mais para receber mais graça, mais descanso e mais amor. Se você é um cristão e já foi, o meu convite é para você se apegar mais intimamente a Ele. Agora, se você não é um cristão e não foi, o meu convite é: faça agora mesmo. Vá até Jesus. Ele está dizendo: venha a mim, todos vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele não vai falhar. Ele não vai decepcionar você. Ele é manso e humilde. Esse aqui Ele é. Ele vai pegar o seu cansaço físico e vai tomar sobre Ele na cruz. Ele vai pegar o seu cansaço da dúvida e vai tomar sobre Ele na cruz. Ele vai pegar o seu cansaço do passado, o seu peso do passado, o seu peso das acusações, o seu peso da consciência, o peso que você carrega de querer viver uma vida melhor e não conseguir. Ele vai tomar sobre si na cruz. Nenhum pecado vai atribular você mais, sabe por quê? Porque quando você ver o quanto Ele atribulou Cristo, esmagou Jesus na cruz, nada poderá ser feito. Porque Jesus não tem medo dessas coisas. Ele é manso e humilde. Esse é o coração de Jesus. Nessa noite, venha até Jesus.
Tudo que você precisa é ir até Jesus. Tudo que você precisa é dizer: Jesus, eu venho até você. Eu estou aqui. Eu não tenho nada. Eu tenho zero coisas. Tudo que eu tenho, Jesus, é só pecado, frustração, fraqueza e tristeza. E sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai dizer: é exatamente isso que eu estou chamando. É exatamente esse tipo de pessoa que eu estou chamando e procurando. Os cansados e os sobrecarregados. Se você não fez isso, queridos, faça isso essa noite.